Olá, tudo bem com você? Recentemente, eu participei de um evento onde foi discutido o Plano Estadual de Recursos Hídricos do Espírito Santo. Você sabia que muitos estados brasileiros possuem um Plano Estadual de Recursos Hídricos? Se você quer saber mais sobre planejamento participativo de recursos hídricos, se inscreve aqui no canal e deixe seu like nesse vídeo. Hoje, vem comigo para saber um pouco mais sobre os planos estaduais. A legislação brasileira de recursos hídricos diz que os planos de recursos hídricos podem ser elaborados em três escalas diferentes. A primeira delas é a escala nacional, ou seja, nós temos um plano nacional de recursos hídricos. Inclusive, este plano está sendo atualmente revisado. A segunda escala é a dos planos estaduais de recursos hídricos. Como o nome diz, eles são elaborados para uma escala estadual. A terceira é a dos planos de recursos hídricos de bacias ou de regiões hidrográficas, que envolvem uma ou mais bacias. Hoje eu vou falar sobre os planos estaduais de recursos hídricos, também conhecidos como PER, barra a sigla do estado. Por exemplo, aqui no Espírito Santo nós temos o PER barra ES. Em Minas Gerais nós temos o PER barra MG. Normalmente, os planos estaduais, assim como os planos de bacias hidrográficas, eles são elaborados em três etapas: o diagnóstico, o prognóstico e o plano de ações. Para começar, é fundamental nós pensarmos no porquê é importante elaborar um plano estadual de recursos hídricos. No início da elaboração do PER, aqui no Espírito Santo, eu ouvia dos meus mentores na área de recursos hídricos que um plano estadual ele deve ser estratégico, ter foco no desenvolvimento. A escala de um plano estadual ela é diferente de um plano de recursos hídricos de bacia hidrográfica. No PER, por exemplo, nós não entramos em detalhes de informações como nós entramos num plano de bacia, mas nós olhamos aquilo que é estratégico. Para a gente entender um pouco mais isso, eu vou dar um exemplo. O Espírito Santo é um grande produtor de café e as lavouras de café aqui no estado, elas são irrigadas em sua maior parte. Então, ao elaborar o plano estadual, era preciso pensar: para onde vai o café no Espírito Santo? O estado, o governo, os produtores, eles querem manter, aumentar ou diminuir a produção atual? O método de plantio e irrigação, ele vai continuar o mesmo? Por quanto tempo? Quanto de água é necessário hoje para a irrigação do café? Em quais regiões e em quais bacias hidrográficas do estado ocorre essa irrigação do café? Qual será a demanda de água para irrigar o café daqui a 5, 10, 15, 20 anos, por exemplo? Isso é um exemplo que eu aprendi de como pensar estrategicamente ao elaborar um plano estadual de recursos hídricos, visando garantir o desenvolvimento social e econômico, mas de modo sustentável, porque nós precisamos recuperar e manter a disponibilidade de água em qualidade e quantidade para as pessoas e para as atividades produtivas. Um outro exemplo envolvendo o uso da água para abastecimento humano. Preste atenção. Aqui no Espírito Santo, a maior parte da população vive na região metropolitana da Grande Vitória. Por isso, a grande demanda nessa região é o abastecimento humano. Do ponto de vista estratégico, é necessário pensar no crescimento populacional, na disponibilidade e na qualidade da água para o abastecimento da região metropolitana, inclusive na necessidade de construção de barragens ou de reservatórios que possam, no futuro, garantir o abastecimento dessa população. Ainda outro importante uso da água no Espírito Santo é o uso industrial.
Para pensar estrategicamente nesse uso, era preciso conhecer as projeções da indústria no Espírito Santo. O que as empresas estavam pensando em termos de crescimento da sua produção, adequações para um melhor aproveitamento da água, como a utilização de estratégias de reuso, inclusão ou mudanças de tecnologias, aproveitamento de água de chuva, compra e venda de efluentes tratados e esgotos, entre outras estratégias. Visando responder a estas e muitas outras questões estratégicas, é necessário conversar com cada um destes setores. Os irrigantes, as companhias de abastecimento e a Federação da Indústria, no caso dos exemplos que eu citei aqui. Conhecer o que cada setor estava pensando em relação à água necessária ao seu processo produtivo e o que cada setor estava disposto a empreender, mudar, alterar ou pagar para ter água em qualidade e quantidade para as suas atividades. Dessa forma, o plano estadual ele deve ser um plano estratégico, olhar as principais demandas de água associadas às principais atividades produtivas e econômicas da região e, principalmente, dialogar com os setores usuários. Além disso, um plano estadual ele também deve buscar compatibilizar interesses e necessidades das bacias hidrográficas e promover a articulação com os estados vizinhos em casos de bacias que sejam compartilhadas com 2 ou mais estados. O diagnóstico, agora pensando um pouquinho nas fases de um plano estadual, o diagnóstico de um plano estadual, ele deve contemplar, além das questões que estão diretamente e indiretamente relacionadas com os recursos hídricos, uma avaliação de preferência minuciosa do sistema de gestão de recursos hídricos, seus entes, instituições e as regulamentações associadas a esse sistema. Avaliar, por exemplo, a capacidade de trabalho do órgão gestor de recursos hídricos, avaliar a atuação dos comitês de bacias hidrográficas, do Conselho Estadual de Recursos Hídricos e, a partir dessa análise do sistema, propor melhorias. Na outra fase, no prognóstico de um plano estadual, devem ser lembradas, levantadas e analisadas estratégias de governo já existentes. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, há um estudo de planejamento produzido pelo governo em parceria com algumas instituições privadas, o ES 2030, que estabelece cenários otimista, tendencial e pessimista para o Estado, no que diz respeito ao desenvolvimento econômico. Na elaboração do plano estadual aqui no Espírito Santo, este estudo foi considerado, ou seja, a proposição dos cenários para o Plano Estadual de Recursos Hídricos considerou estudos de cenarização existentes para o desenvolvimento econômico. Também é muito importante, nessa etapa de prognóstico, considerar as grandes tendências mundiais e nacionais de desenvolvimento que possam ter implicações no território que está sendo planejado. E, claro, conversar com os setores econômicos, usuários de água. Aqui no Espírito Santo, como eu já mencionei, nós conversamos principalmente com os setores de irrigação, de abastecimento humano e de uso industrial. Mas, a depender do estado onde está sendo elaborado o plano, pode ser necessário também conversar com outros setores usuários, como o de pesca, o de navegação e o de turismo. Na terceira etapa do plano estadual, o plano de ações, ele deve contemplar estratégias para o estado, como mencionado antes, de um modo geral, numa escala do estado. Propor metas e ações que promovam avanços institucionais dos entes do Sistema Estadual de Gestão de Recursos Hídricos, principalmente o órgão gestor de recursos hídricos, os comitês de bacias hidrográficas e o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, além de secretarias de governo que estão diretamente relacionadas com a gestão da água. Por exemplo, as secretarias de desenvolvimento e de planejamento. Esse plano de ações também deve contemplar estratégias
que busquem atender necessidades de várias bacias estaduais e de várias regiões do estado, como, por exemplo, obras de reservação que promovam a regularização de vazões e que possam melhorar o abastecimento de água numa região maior, além de uma única bacia hidrográfica. Ele deve compor ainda, esse plano de ações, programas de âmbito estadual que visem, por exemplo, melhorar a eficiência do uso da água, capacitar usuários, capacitar produtores rurais e técnicos de diversas prefeituras, além de estratégias que promovam a articulação e a pactuação entre usuários de água para a execução de ações que visem a melhoria, recuperação e conservação dos recursos hídricos. O plano de ações ainda deve contemplar estratégias para a implementação das ações do plano, priorização, quais ações que são de curto, de médio e de longo prazo, sugestões de fontes de financiamento e elencar os atores responsáveis e intervenientes na execução dos programas, metas e ações do PER. Me conta nos comentários se você tem alguma contribuição referente a este assunto.